Qual ruído mais está te incomodando hoje? Me conta aqui. Eu quero muito falar com você sobre os ruídos. O que está te freando? As suas escolhas, as coisas que você está vivendo na sua rotina, os seus sentimentos, geralmente, eles ficam sob controle do que está ocorrendo no momento, do que realmente está acontecendo, ou dos ruídos e fantasmas do seu passado, ou das disfunções que você viveu na infância. Vamos analisar isso junto comigo? Eu tenho algumas questões para conversar com você. Então eu vou começar falando sobre compulsões. Quais as compulsões que te assombram? Bebida, droga, viciada em relacionamento, casamentos falidos, sempre um relacionamento pior que o outro. O que é que mais te assombra? Principalmente no que se refere aos seus relacionamentos. O que é que te incomoda mais? Qual o ruído que tá ali? Você é aquela pessoa que sempre fica pensando assim, nossa, mas sempre vai dar errado. E você sempre se valida. Vai dar errado, ó, igual eu falei, deu errado. Eu não falei que ia dar? E sempre acontece, né? Uma repetição, a compulsão, pensamentos negativos. Todo lugar que você começa a trabalhar, você sempre acha que vai dar errado. E aí depois o que acontece? Tá errado. Qual o ruído? Será que essa história é mesmo sua ou você tá repetindo um padrão familiar lá atrás? Eu quero te chamar para uma novidade de vida. Viver um novo tempo nas suas relações e nas suas escolhas. Por isso, eu quero, junto com você, discutir um pouco sobre esses ruídos que acontecem na sua vida e na sua história. Então, para você saber, tem alguma coisa na sua vida que você acha imprescindível, um grande sonho que move você? Deixa eu te contar. Isso também pode ser uma compulsão, uma obsessão, ou por alguém que você escolheu, por um cônjuge, por uma amizade, ou pelo dinheiro, ou pelo trabalho. Talvez você venha de uma família de alcoólicos ou de pessoas que tinham problemas em áreas específicas com dependência emocional, e você fez de tudo para construir um lar diferente. E aí você casou-se com quem? Com um marido viciado em trabalho. Nossa, todos admiram, mas a casa é igual, o clima é igual, a configuração é igual e as faltas também. E aí você se pergunta, meu Deus, mas eu fiz de tudo para escolher diferente. Pois é, na verdade, você acabou indo para a lealdade inconsciente aos seus familiares, à sua mãe, às mulheres da sua família ou aos homens da sua família, para quem é homem, né? E aí você repete compulsivamente os padrões comportamentais e inclusive as compulsões. Eu quero te dizer que eu te chamo para uma vida livre, porque você foi criado para ser livre. Livre, inclusive, para fazer o que você não deseja. Às vezes nós somos escravos dos nossos desejos, que foram construídos em meio ao quê? Disfunção familiar. E você acha que não pode viver sem aquilo? E pode sim, e eu posso te ajudar. Então, vem comigo nessas análises, nessas buscas, porque nós vamos chegar lá. Na verdade, os ruídos na vida de uma pessoa saudável são apenas auxiliares. De vez em quando vem aquilo, mas não controla o comportamento da pessoa. Na vida de um codependente, os ruídos distorcem a realidade. Talvez nas suas escolhas, ou na sua problemática, ou na forma de ver o mundo, tá tudo tão distorcido com a realidade que você não consegue ser compreendido nem compreender ninguém. E aí desenvolve vários problemas de relacionamento e a autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Toda pessoa com problema de codependência emocional alta tem uma baixa autoestima e, além disso, pouca maturidade. A pessoa não amadurece nas suas relações. Por quê? Se ela vê o mundo distorcido, como que vai haver amadurecimento? Lembrando que o amadurecimento é uma escolha. O amadurecimento não não acontece na sua vida. Você escolhe amadurecer ou não. E não é fácil. Esse vídeo é inclusive para te chamar para essa escolha. A tomada de consciência é um passo para o amadurecimento. E é por isso que eu te chamo para vir comigo nessa caminhada de autoobservação. Eu sei que o confronto é difícil, que às vezes crescer dói, mas a melhor dor que você pode sentir na sua vida é essa. E eu te chamo para essa dor de ver as coisas e resolver as coisas, porque a leveza que você vai ter e a prosperidade e o sentido que a sua vida terá, você não faz ideia. Você nunca trocaria isso por viver uma vida carregando pesos que não são seus e sem saber o que fazer com eles, porque na verdade eles não são seus. Deixa o que é de cada um com cada um. Muitas vezes escravos
de querer controlar as pessoas que estão fora. A gente nunca consegue controlar o que está fora, a gente controla o que está dentro de nós, na nossa vida. É o que está dentro que pode ser controlado, que pode ser transformado, mudado por escolhas nossas. Quem viveu nesse ambiente disfuncional e desenvolveu uma codependência alta tem que ser 100% intencional na mudança de rota. Eu te chamo para uma mudança de rota. Eu te chamo para vencer o vazio da alma, sim, preenchendo uma visão da realidade sensata e racional. Para isso, venha para o enfrentamento. Vamos construir relacionamento com vínculos fortes e limites claros para que a vida possa fluir do jeito que você realmente merece. A pessoa com codependência emocional alta, ela sinceramente acredita que ela controla o sentimento do outro e que ela é responsável pela felicidade das outras pessoas. E que as outras pessoas são responsáveis pela felicidade dela própria, que é o que acontece fora que controla o sentimento dentro. E isso gera uma escravidão e um vazio na alma absurdo, porque não é real. Percebem a distorção da realidade com a qual estou falando para vocês? E muitas vezes caminhamos pautados em quê? Nesse aprendizado sobre relacionamento que vai nos levar para um lugar de repetição e de falência em todas as relações. E o vazio cresce. Eu te chamo para preencher, como? Entendendo que a gente só muda dentro. Fora você não tem como mudar. O que é do outro é do outro. Ah, mas foi falso comigo. A falsidade é de quem? É da pessoa, não é sua. Então você não tem que lidar com ela. Agora, se a falsidade for sua, sim, tem como você se transformar e lidar com ela. Às vezes a indiferença, a rejeição é do outro. Você pode ter se sentido assim, mas deixa o que é do outro com o outro. Resolva a sua rejeição, resolva a sua situação. O que é do outro não tem como você resolver. Somente o outro pode resolver, entende? Você pode ser um facilitador, sim, se tiver condições para isso, claro que pode. Mas mudar, transformar somente a sua própria vida e a sua própria história. A pessoa com codependência alta, ela tem dificuldade nas relações conjugais, onde a vida dela é pautada em extremos e o equilíbrio nunca está ali. O dar e receber geralmente não está em equilíbrio e ocorre uma desordem absurda no arranjo da casa e das coisas. Percebem? Às vezes o que está no inconsciente é difícil de enxergar e a pessoa vive presa sem entender por que os sentimentos não condizem com as escolhas ou com aquilo que aquela pessoa realmente desejava sentir. Muitas vezes é uma carência tão grande de um paizinho que a pessoa se casa buscando um pai. E aí, naquele relacionamento, vira uma relação hierárquica, onde não há o equilíbrio no dar e receber. O marido fica no lugar de pai, a esposa fica no lugar de filha, e ali existe um desequilíbrio, onde no inconsciente coletivo, o marido está solteiro e a esposa também. E aí, quantas vezes ocorrem adultérios devido a desordens absurdas nessas relações. Relações de extremos. Às vezes o ciúme confundido com amor e respeito. Às vezes é essa carência afetiva sufocando o cônjuge, confundida com o equilíbrio, com o amor. Nossa, como eu te amo. Um amor que adoece. Então eu te chamo para observar todas essas coisas e se isso está acontecendo na sua casa, deixa eu te contar, tem jeito para isso. Tem como organizar as coisas. Existe um exemplo de uma família que no inconsciente coletivo tínhamos casas de adictos, né? Onde o pai dos dois cônjuges eram adictos, né? Alcoolistas. E aí o que acontecia ali? Acontecia que esses pais eram ausentes, acontecia que as mães carentes, muitas vezes insatisfeitas, e esses filhos se configuraram dentro daquele ambiente de maneira a suprir a carência do lar. Sim, os filhos na infância, inconscientemente, entram nos lugares, nas desordens, por amor. E o que aconteceu? O filho se tornou o marido da mãe para suprir a falta do pai. E a filha se tornou a esposa do pai no inconsciente coletivo para suprir aquela falta da mãe que não conseguia conviver, pois o desequilíbrio do pai era grande, ele tinha muita dificuldade no trato com a esposa. Já com a filha, nem tanto. E aí os lares foram segurados no convívio dessa forma. Olha como era pesado para esse filho carregar o fardo de responsabilidade de ser do tamanho da mãe, maior que o pai.
E quantas vezes essa situação geram pessoas violentas, estressadas, sobrecarregadas. E a filha, a mesma coisa, uma responsabilidade grande que ela carregava, gerando quadros de ansiedade patológica. Por quê? Porque eram lugares que não eram bons. Quando entraram para o casamento, eram pessoas que tinham relações no inconsciente coletivo, já estavam casadas. O marido com a própria mãe e a filha com o pai. E ali não conseguia acontecer um casamento genuíno. A hora que tinha os atos, existia sempre uma culpa inconsciente, como se estivessem traindo os pais. E ali o casamento se conduziu com várias, imensas disfunções e distâncias. Até que um belo dia eles enxergaram o contexto. Fizeram um divórcio emocional, sistêmico, dentro de um ritual sistêmico ali, onde houve a carta de divórcio, trouxe a consciência de cada um o que deveria ser feito. E foi feita essas cartas, o casal conseguiu fazer a carta, o marido para a mãe, a esposa para o pai, e ali leram um para o outro, queimaram essas cartinhas, conseguiram romper depois da tomada de consciência do que estava no inconsciente coletivo, trouxeram para a consciência, fizeram esse ritual. E sim, a atmosfera da casa ficou infinitamente mais leve. A vida conjugal fluía. Por quê? Porque os padrões repetitivos foram vencidos. Mesmo que entraram uma deslealdade familiar, porque em toda a família, quando faço o estudo, a disfunção era geral, de geração em geração. E ali naquele momento, a gente vê a escolha de um casal de ter uma vida leve, diferente, colocando para a linhagem um novo padrão, um padrão leve, um padrão de amor que cura e não de um amor que adoece. É muito lindo, não é? Vocês peguem isso como exemplo, como referência, possam levar para a vida de vocês, possam se autoavaliar e precisando de mim, coloque aqui nos comentários, porque sim, é um prazer para mim poder te ajudar.